Agora vamos pegar um ciclano ramificado, o que vai mudar? Ora, eu sei que isso aqui é o ciclo hexano, não é isso? Isso aqui não é o ciclo hexano? E aqui tem uma ramificação que você sabe que é o nome etil. A ramificação é prefixo mais il, ó. Então, etil. E o nome da cadeia é ciclo hexano. Então, etil, ciclo hexano. Eu não estou usando aquela norma gramatical, tá? Eu vou usar o antes da reforma gramatical, porque em muitas provas, tá? E em outros países essa norma não existe também, né? A gente está falando da norma gramatical para o Brasil, confere? Então, etil, ciclo hexano. Só tem uma ramificação, né? Tá, e se tiver mais de uma, Cancela, como é que a gente faz? Bem, se forem duas, você vai fazer assim, ó. Você pega o nome etil, metil. Então, você vai começar dando prioridade para a precedência alfabética. Ou seja, você vai começar a numeração em um desses dois, né? Mas em qual dos dois eu começo? Quando são duas ramificações. Você começa naquele carbono que tem a ramificação com a precedência alfabética. E na hora de escrever o nome, sempre na precedência alfabética, independente da numeração. Ó. 1 etil, 2 metil, aqui é um 2, tá? Ficou um pouquinho feio, mas acho que dá para entender. 2 metil, ciclo, agora aqui não é ciclo hexano, né? É ciclo pentano. Você entendeu? Quando são dois grupos, tá? Você vai fazer pela precedência alfabética. Se eles forem iguais, tanto faz. Se eles são diferentes, você numera o carbono que tem a ramificação com a precedência alfabética. Tá, mas se tiver mais de dois, e agora? Eu tenho mais de dois. Aí você vai marcar esses carbonos, que são os ramificados do ciclo, e você tem que conseguir para esses carbonos ramificados os menores números possíveis. Aí você esquece a precedência alfabética. Você vai usar a ordem alfabética na hora de escrever o nome. Eu estou falando de numeração agora, tá? Aqui, vamos voltar aqui, ó. Preste atenção. Aqui, você só tem duas ramificações. Então, na hora de numerar, você vai usar a precedência alfabética e também a precedência alfabética na hora de escrever aqui. Agora eu vou numerar isso aqui, tem mais de dois. Então, eu tenho que conseguir os menores números para esses carbonos. Se eu começar aqui, ó, fica 1, 2, 3, 4. Fica 1, 3, 4. Mas se eu começar embaixo, fica 1, 2, 4. Percebeu? Ó? 1, 2, 4. Números menores. Agora, na hora de escrever, eu tenho que usar a precedência alfabética. Metil, etil. Você lembra quem é esse aqui? É o propil. Mas qual é o propil? O isopropil. Não é isso? Então, eu vou começar pelo etil, pela precedência alfabética. Ó. 4 etil, 1 metil, 2. Aqui eu estou fazendo de acordo com o espaço que eu tenho, tá? 2 isopropil e agora no final dou o nome do ciclo, ó. Ciclo hexano. Tranquilo? Beleza? Mas eu fiz esse nome, eu cheguei na minha prova lá de um vestibular que eu fui fazer, poxa, eu não encontrei assim na precedência alfabética, bonitinho. Às vezes eles não colocam, tá? Mas sempre procure fazer pela precedência alfabética. Muito bem. E agora? Agora eu tenho uma insaturação e uma ramificação. Quem é que ganha na hora de eu pensar em numerar? A insaturação, tá? Insaturação, ela prevalece sobre ramificação na hora que você vai numerar. Então eu tenho que numerar esses dois carbonos, lembra? E tem esse cara aqui, ó. Mas eu vou priorizar quem? A insaturação. Não esqueça que 1 e 2 tem que ficar na mesma dupla. E outra coisa, procure sempre o menor número para esse carbono, ó. Se você der essa volta aqui, ó, se você fizer nesse sentido, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Você faz no sentido, né, horário. Ó. Nesse caso aqui vai prevalecer o sentido horário, porque ele recebeu o número 4. 4 metil, repetindo o que eu estou fazendo de acordo com o espaço que eu tenho, tá? 4 metil, ciclo hexeno. Não precisa pôr a localização, não, né? Quando é uma dupla, é sempre uma posição, lembrou? Já estamos para o final dos hidrocarbonetos, tá? Se o hidrocarboneto aromático é ramificado, você faz o mesmo esquema que eu fiz para o ciclano. Ó. Uma ramificação, metil, o nome da ramificação, não é isso? Ó, metil e o nome do anel, benzeno. Cara, mas o metilbenzeno ele é muito mais conhecido, tá? Por esse nome, tolueno. Esse composto foi extraído de uma madeira chamada tulu. Ele era obtido do bálsamo de Tolu. Então ele ficou conhecido como tolueno. Esse nome é muito mais usado no vestibular. Esse conjunto, tá? Tolueno. Tolueno é o conjunto. Ou você separa metilbenzeno. Duas ramificações. O mesmo esquema do ciclano, ó. Duas ramificações, eu vou iniciar a numeração nesse carbono devido à precedência alfabética. Então fica 1 etil,
3-metil, lembrando que eu estou fazendo de acordo com o espaço que eu tenho aqui, tá? Não precisa colocar um embaixo do outro, você pode escrever na mesma linha, 1-etil, 3-metil e o nome do núcleo, benzeno. Tranquilo? Já vamos finalizar, já está terminando aqui, ó. Bem aqui, vamos colocar mais uma ramificação que está faltando. Olha só, na hora de eu colocar, eu esqueci de uma ramificação. Vamos colocar ela bem aqui, essa ramificação, tá? Pronto. Então, olha só, eu tenho duas ramificações aqui, 2 e 2. Elas são iguais, não é isso? Para que se eu começar embaixo ou em cima, o resultado é o mesmo. 1, 2, 3, 4. Aqui também, ó. Se eu começar em cima ou embaixo, o resultado é o mesmo. E aqui também, né? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tanto faz. Quando você tem dois grupos ligados no anel, grupos iguais ou diferentes, só existem essas três possibilidades. Ou os dois grupos são vizinhos, localizados nas posições 1 e 2, ou eles não são vizinhos, estão separados por uma posição, então fica 1, 3, ou eles não são vizinhos, né, estão mais distantes. Então, 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Só tem essas três possibilidades. 1, 2, dimetil, já que são dois grupos metilas, benzeno. E aqui ficaria 1, 3, dimetilbenzeno. E aqui ficaria 1, 4, dimetilbenzeno. Tranquilo? Agora, olha só. Toda vez que você tem dois localizadores, essa posição 4 ela é chamada de posição para em relação a esse grupo, tá? A posição 4 é a posição para. A posição 2 é chamada de posição orto, vizinho. E a posição 3 é meta. Então eu posso dizer que esse composto é o orto dimetilbenzeno. Então quando eu ler orto, significa 1, 2. Opa, perdão, aqui é 1, 4, ó. 1, 2 estava aqui embaixo, tá? Não estava na ordem. 1, 2, orto, agora, dimetilbenzeno. 1, 3, meta, dimetilbenzeno. Agora, 1, 4, né? Eu tinha falado agora o 4 era para dimetilbenzeno. 1, 2 é orto, 1, 3 é meta, 1, 4 é para. Ou seja, 4, posição para. 2 é posição orto. 3 é a posição meta, ok? Hidrocarboneto encerrado. Até a próxima, amiguinhos.